Dando continuidade aos nossos estudos, Igreja Bíblica, parte 24. A fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido pelas instituições religiosas. Mas, através do advento da internet, está voltando o ensino de Paulo a ser divulgado, propagado no mundo todo. Glória a Deus. Então, nós paramos em Gálatas 4, 19 a 20. Boa. Fechamos aqui e damos continuidade. Gálatas capítulo 4, versículos 19 a 20. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo, assim como todo remanescente cristão, fica muito triste em ver pessoas sendo enganadas pelo sistema religioso e todo o vento de doutrina por homens diversos. Paulo ficou perplexo e nós, remanescentes cristãos, também ficamos perplexos com a quantidade de homens que se dizem cristãos, homens e mulheres, tá? Ser humano, mas que estão desviando o povo do verdadeiro evangelho, que é o da graça de graça. Fiquemos ligados a qualquer pessoa que se diga cristã, mas que ainda viva na lei de Moisés, que funde de fundar outros sistemas para si, que defendam suas marcas criadas pelos próprios, que digam serem os detentores da verdade, que se achem o último biscoito do pacote, que tenham o povo como fonte de lucro para seus projetos pessoais. Fiquem pedindo dinheiro para pôr em objetivos pessoais criados por eles próprios. Que não gostem de ser questionados. Que queiram aprisionar as pessoas aos seus ideais e sistemas criados por eles em nome de Deus. Que não sejam transparentes, que seus padrões de vida sejam acima de classe média. Moradia deve ser valor máximo no ano de 2020, R$1 milhão, 1.000 salários mínimos em um automóvel popular. Este é o patrimônio máximo de um cristão hoje, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. O cristão mais abastado que tiver entre os irmãos deve ter no máximo um patrimônio de uma moradia no valor máximo de R$1 milhão, que é referente a 1.000 salários mínimos. Um automóvel popular de em média aí 60 mil, mesmo que seja milionário. Então, cuidado com eles. Que eles não sejam também, que seus padrões de vida sejam acima da classe média, que sejam vaidosos no falar, que peçam para depositar dinheiro em suas contas correntes, etc. Fiquemos muito ligados. Muito mesmo. Devemos saber quem são pelos frutos. Temos que saber da vida de todos os humanos. Caso queiramos ajudar alguém, algum humano remanescente, que nós possamos saber quem é esse humano, como é que é a vida dele, entendeu? Temos que ter esse humano tem que ser muito transparente, caso ele esteja precisando de dinheiro, entendeu? E não é aconselhável dar dinheiro sem conhecer a pessoa que você está ajudando, a vida dela, como é que ela é. Tem que andar um tempinho com ela para saber quem é ela. Gálatas 4, 29 a 31. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre.
De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Assim como a igreja primitiva, afundada no ano 33 depois de Cristo e que foi até o ano de 70 depois de Cristo denunciando as mentiras do sistema religioso judaico e com isso sendo perseguida e muitos cristãos mortos, e depois no ano 300 depois de Cristo foram mortos vários cristãos remanescentes que não quiseram virar católicos, está renascendo esta igreja avivada, que vem denunciando novamente as apostasia das instituições católicas e evangélicas e toda outra qualquer que quiser usar o nome de Deus em vão. Que bom, pelo menos, que ainda não estão matando os remanescentes cristãos por denunciar suas mentiras, mas que podem vir a perseguir sim de uma outra maneira, sendo uma das principais a proibição talvez de denunciarmos pela internet suas empresas eclesiásticas, já que andam de mãos dadas com a política. Podem querer cercear nossa liberdade de expressão. Gálatas 5, 1-6. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Circuncidar é lei, entendeu? Então, se vos deixasse virar religiosos, de Cristo de nada vos aproveitará. Traduzindo para os dias atuais. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, pela religiosidade, pela instituição religiosa. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Coisa linda. Paulo nos exorta para estarmos firmes na liberdade que Cristo nos libertou, para vivermos sob a nova aliança e não colocarmos mais debaixo do jugo da escravidão, lei de Moisés, legalidades, religiosidades de qualquer instituição religiosa. Pois se voltarmos a praticar estas coisas, estamos assumindo que de nada valeu a vinda de Cristo, seus ensinos, morte e ressurreição. E se cumprirmos um só mandamento da lei, seremos obrigados a guardar toda a lei. Se continuarmos presos e escravos à lei, cerimoniais religiosos judaicos já ultrapassados, religiosidades inventadas por homens legalistas para aprisionar as pessoas a alguma instituição religiosa ou sistema próprio humano, separados estaremos de Cristo, se vivermos isso, e da graça tendes caído. Todo religioso que frequenta instituições religiosas está preso ao tripé, templo, clero e dogmas religiosos, portanto querendo se justificar pela lei. Com isso, rejeitando a Cristo, ao Evangelho da graça de graça e a fé que opera pelo amor. Por exemplo, se cumpro com rituais religiosos do antigo pacto e também cumpro com rituais religiosos inventados pela tradição de homens religiosos atuais, como dar 10% da renda mensalmente para líderes religiosos fazer o que bem entenderem, falo glossolalia, palavras sem nexo, jejum, batizo em água, oro em monte, e publicamente para ser visto e impor minhas vontades, faço campanhas, vou a shows gospels, alimento o comércio religioso, canto em coral, frequento instituições religiosas, chamo uma pessoa pelo título eclesiástico e o bajulo e defendo todo o sistema religioso, então estarei rejeitando a Cristo, a fé, o Evangelho da graça de graça, o amor, a liberdade nele. Coisa linda para nós que alcançamos o entendimento. Mas juízo na vida daqueles que ainda não alcançaram essa palavra. Gálatas 5,
5, 13 ao 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, amar a Deus com todo o teu entendimento, todo o teu coração, e depois amar ao seu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, de Cristo, mente de Cristo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lasciva, que é a sensualidade demasiada, tanto do homem quanto da mulher, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo. Uma observação. Obra da carne. Quem é o diabo? Diabo é opositor, adversário. A nossa carne, nosso ego é o diabo. E foi aniquilado quando Cristo morreu na cruz e deixou o Espírito Santo para viver em nós, que é a nossa mente transformada, nossa mente de Cristo. Aniquila o diabo, que é a carne. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Cristão não tem inveja de ninguém. Paulo nos exorta que, apesar de termos sido libertos do jugo da servidão religiosa, não devemos dar ocasião à carne, ou seja, viver uma vida de libertinagem, fora da vontade de Deus, mas que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, que estaríamos cumprindo toda a lei. Quem ama a Deus e tudo o que ele ama, cumpriu toda a lei. Quem vive no Espírito tem a mente de Cristo, vive uma vida íntegra, reta, irrepreensível, não porque algum líder religioso lhe impõe algo, mas puramente e simplesmente porque ama a Deus e sabe que ele o ama e só quer o nosso bem. Então nós amamos tudo que agrada a Deus e rejeitamos tudo que Deus rejeita. Obedecer a Deus, abandonar os prazeres da carne, avareza, inimizade, brigas, porfias, ira, lascívia, bebedice, adultério, palavras torpes, materialismo, ostentação de riqueza, glutonaria, etc., se torna um privilégio e não um sacrifício. Glória a Deus, Pai. Que palavra linda. Tua palavra é muito linda, Pai. Quando a gente lê com entendimento espiritual do Evangelho da Graça de Graça, tudo clareia, tudo se clareia. Enxergamos muitas coisas que não enxergávamos e que o sistema religioso não deixava os remanescentes cristãos enxergarem. Mas Deus nos chamou para avivar a Igreja de Cristo através de canais no YouTube, através de site, através de congregações espalhadas no mundo todo. Glória a Deus. Até o próximo vídeo, amado.